Começando daqui a alguns segundos, eu já compartilho o link também para, se quiserem compartilhar com outras pessoas aí para acompanhar a gente, tá bom? Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos, especialmente aí o maestro Carlos Moreno, né? Então, gentilmente aí atendeu esse convite do Giba, nosso também, né? Então, muito obrigado pela sua presença conosco, um grande prazer conhecê-lo. Igualmente, meu amigo. Vamos dar início aqui, deixa eu só confirmar se já estamos ok no YouTube, ok. Queria passar a palavra para um dos nossos diretores aí da AMBO, né? Maestro Sedivar, com a palavra para uma oração e trazer algumas breves palavras sobre nós. Boa noite a todos, são todos muito bem-vindos. Vamos então orar, agradecer a Deus pela oportunidade de ter conosco aqui o maestro Carlos Moreno. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelas vitórias que alcançamos, através das lutas que travamos. Te pedimos que continue com as Tuas mãos estendidas, nos orientando e nos dirigindo, nos ajudando em nossas limitações. Conceda-nos a Tua graça para que possamos aproveitar o máximo, Senhor, essa noite, esse momento dessa live, e que possamos acumular conhecimento para a nossa vida diária. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos, em nome do nosso presidente Ismael Sabino, dar boas-vindas a todos, especialmente ao nosso convidado, o maestro Carlos Moreno, que já esteve aqui na minha terra, Brasília, Sim. Aqui pertinho, Goiânia, né? Temos lembranças disso aqui no Teatro Nacional. Sim. E nós queremos aqui, muitos dos que estão na sala já conhecem o trabalho da AMBO, do EMBO e ENAM, mas nós vamos dar algumas informações a mais, até porque o maestro Carlos Moreno tomar conhecimento também dessas três entidades, né, que estamos trabalhando com ele. O EMBO é o Encontro Nacional de Bandas e Orquestras. Ele foi idealizado pelo maestro Eurípides Iron Borges, na cidade de Bom Jesus de Goiás, no ano de 2001. Naturalmente que ele não imaginava a proporção que tomaria esse encontro, né, mas chegamos aonde chegamos. E o ENAM é o Encontro Nacional de Maestro, o primeiro ocorreu em 2013, o Williams estava lá, né, nos conhecemos lá naquele encontro, e nesse encontro surgiu a ideia da AMBO, que é a Associação Nacional de Bandas e Orquestras. Tivemos um caminho longo a percorrer até o registro definitivo, mas finalmente, no final de 2019, nós conseguimos o registro da Associação Nacional de Bandas e Orquestras. E, conforme disse, embora o maestro Eurípides não imaginava a proporção que ganharia o EMBO, ele ultrapassou as fronteiras do estado de Goiás. Eu acho que ele pensava mais em reunir as bandas e orquestras ali do estado, daquela região, mas ultrapassou as fronteiras e nós já tivemos 18 edições do EMBO, né, nos estados de Goiás, tivemos 10 edições, 3 no estado de Minas Gerais, 2 em Mato Grosso do Sul, uma no Distrito Federal, uma em Tocantins e outra no Maranhão. E nos estados nós já foram organizados encontros estaduais de bandas e orquestras no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Sendo que o Rio Grande do Sul já realizou também 2 encontros de bandas e orquestra a nível estadual. Nós temos, então, esses 3 estados, aliás, 4 estados que já realizaram. O Maranhão já havia organizado e planejado o encontro estadual, mas, infelizmente, a pandemia nos prejudicou, inclusive com o 19º encontro, que seria em Novo Hamburgo, no ano passado, 2020, e infelizmente tivemos que adiar para 2021 em consequência da pandemia, e novamente, em 2021, agora há 2 semanas, decidimos também prorrogar, aliás, adiar para 2022.
Continua ainda o local, Novo Hamburgo, e a data seria 22 a 24 de julho de 2022. Então, em resumo, é isso. O Encontro Nacional de Bandas e Orquestra, o ENBO, vai realizar a 19ª edição. O ENAM já realizou 5 edições, Encontro Nacional de Maestro, e o 6º também foi impedido pela pandemia. E nos estados, nós temos já alguns movimentos organizando estadual, né, nos encontros estaduais, e pretendemos também, futuramente, realizar encontros regionais. Nós temos também a direção de cada região, né? O maestro Williams é o responsável pela região Nordeste, maestro Arão da região Norte, o César Machado da região Sul, Eliezer Geraldi na região Sudeste, e eu estou aqui com a responsabilidade da região Centro-Oeste. Então, em resumo, é isso. ENAM, Encontro Nacional de Maestro, ENBO, Encontro Nacional de Bandas e Orquestra, e AMBO, Associação Nacional de Bandas e Orquestra. Muito bem-vindo, maestro Carlos Moreno, em nome do nosso presidente, Ismael Sabino, que não pôde estar presente, e estamos aqui para ouvi-lo. Maravilha, parabéns por um movimento grandioso e organizado. Fiquei realmente muito feliz de ter essa notícia, porque o Brasil é assim, na verdade, as coisas boas estão acontecendo, entretanto, as pessoas realmente precisam colocar na propaganda, no cartaz, essas boas iniciativas, porque para a gente é uma alegria muito grande. Eu, sinceramente, fiquei realmente aqui muito feliz em saber que um movimento tão organizado, numa amplitude realmente de se tirar o chapéu, na verdade, está acontecendo. Pois então, o momento que nós vivemos é um momento inesperado, né? Um momento que ninguém nos avisou, vai acontecer no ano que vem, né? A gente podia até, de alguma forma, talvez, imaginar que alguma coisa transitória poderia vir, mas não estávamos realmente preparados. E aí eu fico realmente, nesses dias, como vocês, com uma saudade enorme de fazer aquilo que a gente mais gosta, na verdade, como maestros e músicos, que é, através da nossa arte, realizar algo bom. A bondade, ela vem antes de ser feliz, porque tem muita gente que procura ser feliz, mas não é através da bondade, ou seja, é um círculo vicioso. E o que eu percebo é que nós estamos aqui justamente próximos, né, de pessoas que se empenham pela bondade. O que é reger, na verdade? É um ato de bondade. Por isso gera alegria, não é verdade? E isso é uma questão muito importante que, quando nós nos colocamos nessa missão, nessa vontade, de nós nos desafiarmos o tempo todo. Eu estava lavando a louça agora, viu, Massambani? Aquele dia eu estava fazendo a sopa e hoje eu estava lavando a louça. Durante o momento que eu estava lavando a louça, é interessante, porque começou a me vir pensamentos e aquelas conversas entre você mesmo e tal, e eu tive que apertar naquele botão que, graças a Deus, nós temos, que se chama Jesus. Amém. Não é verdade? Então, todas as vezes que eu me sentia assim, no meio da louça, me via aquela pessoa, Jesus. E pronto. Entende? Quer dizer, então nós temos um amparo maior não há, para que justamente nós realmente consigamos superar tudo isso que está acontecendo agora. E eu sempre tenho dito isso. A minha vontade é que não volte a ser como era antes. Eu, sinceramente, não quero que volte a ser como era antes. Porque, na verdade, depois de um tempo tão grande que nós estamos refletindo,
os nossos próprios sentimentos, o que eu quero, o que eu mais quero justamente é de uma nova visão, de uma visão renascida, justamente fazer algo muito bom. De fato, muito bom, muito sincero, muito pé no chão. E quando eu digo fazer o bem, é porque é caridade, você tem que se mover pelo outro. E às vezes a gente tem que realmente ter essa noção de que muitas das vezes nós não fizemos, sei lá, acho que por crenças erradas, entende? Crenças erradas, vergonha, ou de achar que aquilo que eu vou fazer não tem a qualidade ideal, ou pensar um monte de coisa. Acabou isso, não tem mais tempo, acabou. O tempo agora é de fazer. E eu sempre gosto de encontrar fazedores. Ah, mas eu não sei, então você não é um fazedor. Não, o mundo precisa agora de fazedores, gente que arregaça a manga, entendeu? E aproveita esse momento, sabe aquela mola que entra em compressão, né? Então, para chegar no momento certo e pá, sabe? Carlos, tirar uma boa sonoridade da vida. Com certeza, com certeza. E o que é uma boa sonoridade, né? Às vezes eu fico me questionando sobre isso tudo, ainda mais quando a gente coloca a questão tão importante da fé, não é? Eu conheço músicos excelentes, mas que estão completamente desconectados com a coisa maior, que é a questão justamente do nosso querido Jesus, dessa mensagem de caridade, da bondade absoluta. Para mim, esse tipo de artista, ele realmente, a música que ele faz, ou que ele não desafina, ele tem uma precisão maravilhosa, ele é fantástico porque ele não erra. Pois é, só que eu prefiro, talvez, ouvir uma senhorinha muito simples, mas que tem uma fé absoluta, entende? Que a voz não é lá essa coisa toda, só que ela me arrepia. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, o que eu quero, no primeiro momento, é justamente fazer o chão tremer. Eu quero que os céus se abram, entende? E eu acho que é isso tudo. Eu não vou ficar falando, ei, tá desafinado. Não, não, eu vou falar mais, eu quero ver a tua fé, eu quero ver esse teu coração nessa música. Ah, mas o maestro me ensinou que eu tenho que tocar paradinho, uma ova. Carlos, você me fez lembrar quando eu tocava com o Eleazar de Carvalho. Sim. E ele usava esse termo assim, professor, mais. Sim, sempre tem, sempre tem. E, na verdade, esse mais, ele é natural. Ele é muito natural. A questão toda nossa é que, quando você está diante de uma orquestra, como retirar esse mais? Na verdade, essa é a arte do líder, não é? Como é que um bom líder de uma seleção de futebol consegue os mesmos jogadores colocar num nível de excelência, não é verdade? Como é que um bom pastor realmente numa igreja, ele consegue trazer as pessoas para perto da fé? É exatamente a mesma busca nossa como líderes, como maestros, como professores. Eu não acho, aliás, eu tenho certeza absoluta que todo mestre, professor, maestro, ele tem que ser o mestre do encantamento. Você tem que saber encantar, você tem que saber realmente trazer da pessoa aquilo que ela nem sabia que ela tem dentro dela. Quando eu falo isso, o que a pessoa tem dentro dela? Ela tem Jesus dentro dela. Deus é amor. Jesus é amor puro. Ele não condena, ele não fala, ele não prega outra coisa que não seja que é amor. Então, como fazer esse amor brotar? A primeira questão é, você aceita se amar?
Você de fato aceita esse Jesus dentro do seu coração? Porque é o seguinte, uma classe na escola é reflexo da professora. Uma escola é reflexo da direção. A igreja é reflexo do pastor, da direção. Então, a orquestra, a banda, o coro é o nosso reflexo. Carlos, deixa eu voltar. Que maravilha! É assim que nós falamos daquilo que temos no coração. Isso é a coisa mais importante. Eu sempre comento assim que a música e o instrumento estão sujeitos ao intérprete. Sim. A riqueza está no intérprete. Para a gente voltar, eu gostaria de passar para o Marinheiro, para ele só voltar um pouquinho, fazer uma apresentação sua, e vamos continuar nesse diálogo maravilhoso. Marinheiro. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu só vou falar verdades, tá? O que eu acredito. Tá bom? É isso que nós queremos. Eu vou falar isso. Maravilha. Benção. Marinheiro. Isso. Vou fazer uma rápida introdução, então, do maestro Carlos Moreno, que acho que praticamente dispensa apresentações, né? Mas eu queria ler aqui um pouquinho do seu currículo, o seu currículo bem resumido. Maestro Carlos Moreno, regente titular e cofundador da Orquestra Acadêmica Mozart T1 brasileiro. Carlos Moreno vem atuando nesses 30 anos de carreira junto às mais importantes orquestras profissionais brasileiras. O maestro voltado intensamente à educação e formação de jovens em plateias, sendo regido na Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia. Iniciou seus estudos musicais ao piano aos 5 anos de idade e aos 9 anos ingressou no coral Canarinhos de Petrópolis, passando posteriormente ao violino. Vencedor do 5º concurso latino-americano para regentes, promovido pela USP em 1998. E entre 2002 a 2007, sob a sua direção artística como maestro titular, transformou esta em uma das mais premiadas orquestras brasileiras. Regeu os ciclos sinfônicos completos das sinfonias de Beethoven, Brahms, Schumann, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bruckner, os choros de Camargo Guarnieri, as baquianas brasileiras de Villa-Lobos. Vencedor do Prêmio Carlos Gomes, Prêmio Revelação, compartilhou também junto aos USP o Prêmio Carlos Gomes Melhor Orquestra. É bacharel em violino pela Unirio e pós-graduado em regência orquestral pela Zurich Universität. Diversos outros cursos nacionais e internacionais complementaram sua formação também como pedagogo. Entre os anos de 2009 a 2013, dirigiu a Orquestra Sinfônica de Santo André, retomando a essa orquestra um grande sucesso junto ao público dessa cidade. Nessa mesma cidade, dirigiu um importante projeto educacional com a participação direta de mais de 2.000 crianças, realizando a apresentação da obra Pedro e o Lobo de Prokofiev, para cerca de 60.000 crianças atendidas pela rede de ensino fundamental e básico. De 2014 a 2016, atuou como maestro titular e diretor artístico da OER, Orquestra Experimental de Repertório, uma das mais importantes orquestras de formação da América Latina. No Brasil, atuou frente às principais orquestras profissionais, onde podemos destacar o ZESP, OSB, Orquestra Sinfônica Brasileira, OSM, Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Filarmônica de Minas Gerais, Filarmônica de Goiás, Orquestra Sinfônica de Goiânia, OSBA, Sinfônica da Bahia, Sinfônica do Paraná, Orquestra Sinfônica Arte Viva, Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Orquestra Sinfônica Nacional, UF, Orquestra Sinfônica Petrobras, Promúsica, Orquestra Sinfônica de Sergipe, Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, em Belém do Pará. Os resultados alcançados nos primeiros passos de Moreno na área da ópera, com a execução de Madame Butterfly, em 2006, e posteriormente Tosca, de Giacomo Puccini, Pedro Malazarte, de Guarnieri, e Rigoletto, de Verdi. Chamaram a atenção e receberam as melhores críticas. Regendo desde 2014 no Festival de Música em Trancoso, no Teatro L'Occitane, na Bahia, atuando junto aos solistas Diana Danhal, Nicolas Testi, Lawrence Nasturica, Walter Seifert, Lucas Navarro, Angélica Kirslagen, Leonard Eltenbroek, Alexander Kazianov, Svetlana Shilova, Yuri Afokin, Hernan Van Kohlenberg. Seu vínculo e apoio aos talentos da região de Trancoso, Porto Seguro, Santo André, Bahia, tem produzido diversos resultados e procurando nortear talentos diferenciados, espelhos futuros para suas respectivas comunidades. Em 2016, lançou seu livro, Do Arteiro ao Artista, Caminhos Cognitivos para a Aprendizagem Escolar, já em sua 3ª edição.
No ano de 2019, recebeu homenagem por sua atuação junto à Orquestra Sinfônica de Santo André, onde atuou dirigindo e regendo por 5 brilhantes temporadas. E também em outubro, a homenagem da USP, Orquestra Sinfônica da USP, na Sala São Paulo. Criou neste ano a Gulf Chamber Orchestra, resultado da união de duas paixões em sua vida, a música e o golfe. No universo da MPB, dividiu o palco com Nana Caymmi, Djavan, Roberto Carlos, Edu Lobo, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Guilherme Arantes, Pedro Mariano, Zizi Posse, Vanderleia, entre outros. No âmbito da composição, em 2016, estreou em Divertimento para Madeiras e Percussão, obras para instrumentos de metais e percussão, piano e canto, madeiras e percussão, cordas e uma abertura sinfônica bastante popular, a Abertura Vitória. Em 2011, compôs sua ópera La Chiave, A Chave, com um libreto próprio, estreada em novembro de 2019 no Teatro Municipal de São José dos Campos. Maestro Carlos Moleno, toma a palavra de volta. Deus abençoe. Amém, obrigado. E a minha história musical começou desde muito pequeno, sim. E 15 anos da minha vida, desde os 9 anos de idade, eu cantei e tive uma formação junto ao Coral dos Canarinhos de Petrópolis, onde o objetivo desse coro era louvar a Deus de domingo a domingo. Então, quando realmente eu descubro, junto a vocês, amigos, que justamente tem uma busca de luz tão intensa, eu me identifico totalmente. Porque o que eu acredito é que, poxa, nossa, ele fez um bocado de coisa. Mas, na verdade, eu fiz parte dessa coisa. Eu sempre acredito e sempre, cada vez mais acredito, que, falando em instrumento, né, como o professor Maestro Massambani colocou, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. E um instrumento que está aqui com data limite, mas confio plenamente e cada vez mais nessa força maravilhosa que vem do alto, sabe, gente? Eu acho assim, a única coisa que eu quis ser quando era criança era ser músico. Eu sempre gostei de música, sempre me apaixonei por música. As pessoas, você tá louco, você vai ser músico? Nesse país aqui você vai ser músico? Eu falei, não, mas eu gosto de música e a música gosta de mim, sabe? Então é uma coisa um pouco assim natural. Eu nunca me voltei para outra direção que não fosse servir ao outro, né? Porque nós estamos aqui para servir ao outro. Que nunca tive outra dúvida que esse caminho realmente não tenha sido a música. E na música, a pedagogia sempre me encantou demais. Eu sempre gostei de dar aula, dei aula de violino desde muito cedo, aula de teoria musical, e é isso, né? Eu acho que você, quando gosta realmente de alguma coisa, acredite e siga o seu caminho. Esses trabalhos que eu fiz com jovens, eu sempre procurei dizer a eles algo que eu gosto de lembrar também para mim mesmo, e repito, a vida vai te dar exatamente aquilo que você pede. Aquilo que você pedir a Deus, aquilo que você pedir lá no fundo das suas entranhas, você fica atento, porque você vai ganhar. Mas eu estou pedindo uma coisa e está vindo outra. Não, você está se enganando. O que você está pedindo é a outra coisa, que você, na verdade, não está gostando. E parece incrível, mas é fato, sabe? O cara lá em cima, né, ele é muito bondoso, ele é muito atencioso, ele é muito amoroso. Então, ele realmente, se você pede do fundo da sua alma alguma coisa, preferencialmente aquilo que vai ter uma serventia a muitas e muitas pessoas, a gente, graças ao bom Deus, graças a Deus, a gente é correspondido, né? Então é isso, eu fico muito feliz nessa trajetória. Você foi falando, né? O Anderson foi falando, foi lembrando aqui das coisas e tal, realmente foi passando um filme assim, né? Mas é uma vida realmente assim. Eu só justifico a minha existência porque eu sempre penso, estou aqui para servir alguém. Ponto.
Carlos, você tem algum assunto que gostaria de nos dar a ideia de alguma coisa antes de irmos às perguntas, que também são muito interessantes perguntas, mas você fica à vontade, o pódio é seu. Esse ensaio foi ótimo. Agora vamos ao concerto ainda. Vamos ao concerto. Olha, eu vou contar para vocês de cara, então, qual é o maior segredo da regência. Vocês querem saber? Claro, ótimo, perfeito. Está todo paradinho aí, eu acho que só o Massambani quer saber. Os demais, tá, bom. Ninguém quer saber, eu não conto. O maior segredo da regência é, se você cantar internamente o que você quer comunicar, todo mundo vai entender o que você está regendo. Anota aí, não estou vendo ninguém anotar. Anota. O segredo da regência é o cantar interiormente. Pô, mas a orquestra não está me seguindo, a orquestra está atrasando. Você parou de cantar, filho. Você parou de cantar. Pode observar. Se você tiver lá, ó. Parabéns para você nesta data querida. Muitos anos de vida. Não tem orquestra que não te siga. Não tem. Uma nona sinfonia de Beethoven. Ah, mas a nona é mais complicada. É complicada se você não souber cantá-la anteriormente. Por isso que tem que estudar, tá bom? Então, esse é o grande segredo para qualquer pessoa que quer reger. Parabéns para você ou a nona sinfonia de Beethoven. É estar cantando. Ah, mas o meu gesto não sei se está claro. Então, tá, só para vocês entenderem. Se eu vou reger, tirei o pau no gato, mas o gato, Em primeiro lugar, o gesto tem que estar conectado ao que eu canto internamente. Porque, lógico, se eu vou regir assim, tirei o pau no gato, mas o gato, Então, você já matou o gato, vai se tratar, vai resolver, tomar um remedinho, entendeu? Mas é isso, é muito simples, tá? E eu digo isso para vocês, que é o grande segredo, porque em diversos workshops de regência que eu já dei, aqui no Brasil e na República Tcheca, esse é o grande insight. Vocês podem reparar que, normalmente, é normal que isso aconteça, e os colegas, quem está regendo deixa de ser um instrumento, para de respirar, para de cantar, faz uma cara feia pra caramba, entendeu? Por aí vai. Não, só tem um jeito do maestro se manter um instrumento orgânico, respirando e cantando internamente. E por aí vai, certo? Não tem orquestra que não vai te seguir, tá? Esse é o grande segredo, não contem para ninguém. Pronto. Para que a gente possa cantar com o nosso instrumento, nós temos que ser cantores primeiros, isso, né? Essa é a grande questão. Isso eu sempre digo, né, que é crucial para qualquer pessoa que queira reger. Canta, estuda canto, cantar é muito importante. O primeiro instrumento, né? O primeiro instrumento que a gente carrega dentro de nós é o canto, não é? Se eu vou tocar trompa, por exemplo, se eu cantar internamente, souber cantar esse intervalo, o teu organismo vai procurar no lábio e na pressão, né, do diafragma exatamente tudo que você precisa para fazer. Mas você sabe para onde você vai. Então, não existe você tocar sem cantar internamente. Não existe você reger se você não canta internamente, tá? Então, cantar é tudo. É base e, na verdade, é o grande segredo para você se fazer comunicar.
Maravilha. Mas não conta para ninguém, gente, não conta, sabe? Não, deixa cá entre nós, entendeu? Eu acho que a importância disso, Carlos, é que a gente passe isso aos nossos músicos, né? Os alunos, quando inicia, se ele tiver essa concepção, lá do início, essa árvore vai dar lindos frutos. Com certeza, com certeza. Não tem como desassociar o canto, gente, não tem. A gente tem que cantar. Ah, mas eu não tenho a voz bonita. Não tem problema não, tem uns que nascem Pavarotti, né? Outros não, mas tudo bem, tudo bem. Mas canta, é bom, faz bem. Tá bom. Continue, maestro. Então, temos várias perguntas aqui que eu achei fantásticas, né, Massambani? Perguntas aqui. Posso começar respondendo algumas delas? Claro, fique à vontade, mestre. Tem umas perguntas complexas, tá? Que eu acho que vou precisar de ajuda dos universitários para me. Bom, vamos lá. Aquibaldo, de São Paulo, perguntou uma coisa: temos que seguir o padrão de regência à risca? Padrão de regência, o que é o padrão de regência? As marcações de compasso, você precisa sim, sabe? Eu acho que é muito importante que você consiga ter um design muito claro de marcação de compasso, de um quaternário, né? De um ternário, porque é a base, inclusive, para você também se entender no gestual. Então, quando você pergunta para mim se você tem que seguir o padrão da regência à risca, eu te respondo assim, é a base. E também te digo o seguinte, quando depois a sua orquestra já toca ao nível da Filarmônica de Berlim, o gestual necessário é outro, entende? Mas isso é uma tese de mestrado e doutorado, tá bom? Mas se você trabalha com grupos jovens que realmente precisam ter muito claramente o beat, você tem que ter um padrão e realmente se esmerar. E eu trabalho, às vezes, com os meus alunos, com caneta Pilot, né? Numa cartolina, a perfeição do gesto na execução, porque isso é importantíssimo, tá bom? O Emerson, de São Bernardo do Campo, Eduardo Felipe, de Santo André, qual a importância da regência? A regência é meu emprego, né? Regência é importante, né? Mas a importância da regência, é claro, ela só é importante se o regente for bom. Se o regente não for bom, coitado do grupo dele, entende? Aí é melhor você ter um Spala bom do que um regente bom, entende? Isso que você pergunta é muito sério, porque como qualquer outra coisa na vida, né? Então, por isso que todo regente tem que ser um buscador, ele tem que ser um fazedor e um buscador, ou seja, façam todos os workshops de regência que vocês puderem, participem dos encontros, né? Esses movimentos todos que o professor Sebastião colocou para a gente, que eu fiquei sabendo agora, com certeza, vocês oferecem workshops, né, de desenvolvimento para regentes, né? Eu dei, acho que foram quatro oficinas de regência junto ao Sueldo, a convite do Sueldo, aqui em São Paulo, lá no Belém, para regentes. Isso é importantíssimo, tá? Então, quer dizer, a regência tem a sua importância desde que o regente tenha conhecimento, cada vez um conhecimento mais profundo, tá? O Emerson, sou Bud da igreja onde congrego com o maestro Jaconias Rodrigues. Vocês conhecem? O Emerson está aí? Eu não sei se ele está aí. Ele está com a gente aqui, Emerson. Sim, estou aqui.
Joia, Emerson. Então, auxiliando, ele tem comigo um grande nervosismo quando estou para substituí-lo na regência, no ensaio. Fui tranquilo, porém, na hora de apresentar o nervosismo, bate ficando inseguro. Qual a melhor técnica para vencer esse nervosismo e segurança? É lógico que tudo demanda horas de voo, né? Horas de pódio. Quanto mais você for adquirindo experiência, você vai se sentindo, Emerson, mais à vontade. É uma coisa natural, né? Eu levei 40 anos para ficar bem à vontade. Essas coisas levam tempo, sabe por quê? Porque, é claro, você, de repente, você é um professor, você está na posição de um professor que tem que ter conhecimento para passar, e você, às vezes, tem pessoas mais velhas do que você, que sabem até mais do que você. A questão é que esses conflitos que geram insegurança, eles moram só dentro da nossa mente. Está todo mundo ali, e a grande maioria, ainda mais nas igrejas, torcendo por você, Emerson. Eles estão torcendo pela tua felicidade, pela tua alegria. E se você entender que, é claro, você tem que fazer a sua parte, né? Você quer pescar, você vai ter que cortar o bambu, tá? Não é nem que alguém vai te dar a vara, ninguém vai te dar a vara. Você vai ter que cortar o bambu, vai ter que arranjar a linha, vai ter que pesquisar no YouTube como é que monta uma vara de pescar. Você vai montar, você vai pescar, vai pegar o anzol e tal, pá. Você fazendo a sua parte, tem um cara lá em cima, né? Nosso amado e querido Deus, quem opera, quem faz e realiza é Ele, desde que você esteja pronto. Tenham certeza disso, tá? Se você está bem, se você fez a sua parte, pode ter certeza. Se a sua missão ela é de uma importância inquebrantável, fique tranquilo, você não está sozinho, meu amigo, tá? Fique tranquilo. Muito bom. Mas estuda, hein? Viu, Emerson? Estuda, hein? Amém. Obrigado. Ok. Exidemar, de Curitiba, quais os limites, se é que existem, para a música cristã? Ah, tem limite, sim. Tem limite. Tem limite. Tem música que não é cristã. Entende? Sinto muito. Eu acho que a música, se ela é realmente cristã, ok, ela não tem limite. Entende? Mas isso aí é para vocês realmente ficarem muito atentos ao que nós podemos dizer ser uma música cristã e não ser uma música cristã, tá? Eu acho que a pergunta, ela se colide um pouco com um conceito que tem coisas que realmente eu acho que não cabem, não estão no escopo, não pode ser dito cristã de forma nenhuma, então. Mas eu te digo o seguinte, eu acho isso meio óbvio, tá? Eu acho que é bem claro o que é cristão e o que não é cristão. Gilson, São Paulo. Desafio do trabalho musical no cenário atual e pós. Bom, o cenário atual é esse. Nós temos a grande oportunidade de nos fazermos melhores, tá? Porque o pós tem que ter valido a pena, sabe? Então, é isso, né? Eu digo para vocês, para mim é extremamente difícil não estar diante de um pódio com um grupo de pessoas que eu possa me sentir 100% eu, na minha missão. Isso é muito complexo. Só que eu acredito também que tudo existe uma razão, né? E a razão disso tudo é: mundo, para. Do jeito que vocês estão fazendo, para. Porque ou vocês realmente entram numa compreensão do que de fato é importante, ou acabou. Essa é a sensação que eu tenho, entende? Então, eu estou me preparando para o meu pós, aumentando muito a minha fé, colocando meu pensamento cada vez mais em Jesus, porque eu tenho certeza que só teremos o pós aqueles que realmente tiverem a mesma sintonia, tá? O momento é muito importante, foi uma ótima pergunta. Explica a diferença entre tocar bem e tocar com unção. Eu acho isso que eu falei logo no início, né?
que você tem pessoas que tocam maravilhosamente bem, mas têm um péssimo caráter, e muitas das vezes estão ligados à igreja. Entende? Infelizmente, isso existe e acompanha a humanidade sempre. Tá? Para você se sentir um músico ungido, você precisa fazer por merecer. E para você fazer por merecer, você tem que ter uma atenção muito grande com o que eu estou sintonizado antes de eu tocar. Então, percebam bem que bonito. Nós começamos esse meeting com uma oração. Já é diferente. A minha respiração já mudou. Então, muito obrigado, sabe? Então, eu vejo, né, você vai assistir a OSESP, outras orquestras, a Orquestra Teatro Municipal, mas você está ali ouvindo, não, pô, lógico, ali não é uma igreja, né? Mas você fala, pô, os músicos estão tocando com uma cara tão infeliz, tá esquisito, sabe? E a gente observa bastante, né? Como seria bom, né? Se antes alguns, ou pelo menos o maestro, antes de entrar no pódio, na sala de concerto, isso eu faço sempre. Eu faço a minha oração, eu peço que Deus leve a sua luz e proteja a todos ali presentes. Eu faço realmente uma oração e peço a Deus que faça dali um momento que vale a pena. E graças a Deus eu tenho sido atendido. Ou seja, nós maestros, nós precisamos estar muito atentos com isso. Às vezes, eu cheguei atrasado para o ensaio, nem fiz a oração, ou fiz uma oração rapidinha. É melhor não fazer. É melhor não fazer. Não, você que está atrasado, entendeu? Então não chegue mais atrasado e considere a importância de você se preparar como um líder que estará diante de pessoas. Então você tem que aceitar essa unção. É tal história, se você não se sente ungido, você não pode cobrar a unção. Ei, você não pode, né? Tá? Isso também dá uma tese de mestrado. Né? Explica a diferença em trocar. Quais os instrumentos você toca e qual você domina mais? Eu comecei. Meu primeiro instrumento foi o violino. Foi o piano, desculpa, foi o piano. Mas quando eu vi exatamente o maestro Isaac Karabchevsky regendo na Quinta da Boa Vista, eu tinha 5 anos de idade, e eu assisti um concerto ao vivo e vi aquele pessoal balançando ali na frente. O que é aquilo? É violino. Falei, eu quero aquilo. Aí eu comecei. Desculpa, Massambani, não foi o violoncelo, foi o violino, tá? Tá? Mas o violino me encantou e eu me dediquei realmente aos 6 anos já ao violino. Aí depois, quando eu entrei para os Canarinhos de Petrópolis, eu já cantava muito em casa, tinha uma voz bacaninha e tal. E aí o canto começou a, na verdade, ser o meu principal instrumento. O violino ficou em segundo plano. Só depois, no final da adolescência, é que realmente eu mirei o violino como um instrumento que eu iria me profissionalizar. Sempre fui apaixonado pela regência, eu acho que também por ter visto aquele maestro Isaac Karabchevsky lá regendo, achei aquilo tão legal, né? Falei, nossa, acho que um dia eu quero ser maestro. E acredito também que eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas. Então, eu fui cumprindo as coisas que eu acho que o maestro precisa ter uma vivência. Eu estudei trompete, estudei percussão, estudei composição, vendi meu saxofone há pouco tempo atrás, mas estudei saxofone, porque, logicamente, é muito bonito, mas eu, como maestro, falo, eu preciso assoprar uma palheta. Eu preciso me sentir à vontade, né, para reger uma banda. Então, eu estudei trompete, estudei o sax, e a percussão e tal, o próprio piano e tudo mais. Quer dizer, o maestro tem que tocar todos os instrumentos, ele tem que tocar muito bem o instrumento, se sentir à vontade e, acima de tudo, ter uma compreensão, sim,
sobre todos os instrumentos, né? Ah, mas, poxa vida, não vai dar, mas dá. Num dia você senta do lado do fagote, do seu colega, e fica lá do lado dele do ensaio. Puxa, que legal. No outro dia você senta do lado do timpanista e você observa. No outro dia você senta do lado do contrabaixista e daí você vai vendo exatamente como que você pode ajudá-los a tocar melhor, tá? Importância musical. Gesiel, de Joinville, perguntando sobre a importância musical. A música é uma linguagem que nos acompanha há milhares de anos, na verdade. A música, eu acho que o ser humano, por isso que eu acredito que muita gente, eu às vezes também já entrei em questionamento, puxa vida, será que a música serve para alguma coisa, né? Parece que só o supermercado, o cara que vende a comida, o cara que vende a gasolina e tal, o médico e tal, são essenciais. Eu falei, peraí. Nossa, a música faz parte da genética, está no osso, sabe? Está no osso, antes de estar no espírito, ela está no osso, está na sua constituição. A música faz parte do ser humano. E é uma necessidade do ser humano ouvir música. Então, eu respondo, sim, música é muito legal, né? Música é muito importante. O início da carreira musical, João pergunta de São Paulo, sobre o início da carreira musical. Eu acho... Tem várias formas, e eu acho também que ninguém tem que copiar um modelo de alguém, porque cada um tem o seu tempo na aprendizagem, e se você faz porque você gosta, sempre está em tempo de você aprender, tá? E o início da carreira musical, como meu querido Massambani comentou, eu sugiro que comecem pelo canto. Sugiro também, não quero esquecer isso, viu, Massambani? Conversando uma vez com o maestro Ficarelli, né, já falecido, ele falou o seguinte, olha, ele inclusive escreveu um método completo de formação para orquestras infantos juvenis, da corda solta, das notas mais simples do sopro até a sagração da primavera. Ele defendia a seguinte tese como pedagogo, que toda criança deveria, por 2 anos, experimentar vários instrumentos diferentes, até a criança encontrar aquele que, na sua organicidade, toque melhor. Eu achei isso incrível. Eu teria sido um saxofonista muito melhor do que violinista. Sério. Eu estudei 8 horas de violino por dia. Nossa, peguei o sax, pá! Falei, por que eu fiquei sofrendo no violino? Nossa, sabe? Mas isso é sério. É um pouco de brincadeira, mas é sério. Às vezes a gente pegou um instrumento porque nos deram, toma, você vai estudar tuba porque preciso tuba na minha banda. Né? Uma criança não tem nada a ver com tuba, a coisa mais difícil na vida dela é tuba. E ela seria um violista, fantástico. Violista. Não é? Não é verdade? Então, quer dizer, essa tese do professor Mário Ficarelli, eu nunca tinha ouvido essa reflexão, mas vocês que trabalham com formação, pensem em dar essa vivência e observa, porque às vezes no sopro tem muito a questão do lábio. Putz, o cara tem um lábio perfeito para tocar trombone, mas não tem nada a ver com tuba. Entende? Quer dizer, e por aí vai, tá? Mas é muito legal isso. Por 2 anos, vocês fazerem uma vivência com as crianças nos mais diversos instrumentos. E perceber, opa, esse aqui tocou fácil. Então fica nesse, né, gente? Pô. Maestro Carlos? Sim, quem me chama? Oi. Não, a gente tem uma pequena interferência na sua conexão, ela está indo e voltando e está piorando um pouquinho. Se você tiver algum lugar aí que você achar que está mais estável, senão a gente segue, porque às vezes dá uma cortada na sua fala, tá? Nada. Para mim está chegando muito bem. Os colegas da sala estão ouvindo bem? Será que é só aqui, então, para mim? Perfeito para mim. Então é comigo, maestro. Segue aí, segue o barco. Eu acho que
é o problema no naipe do saxofone. O saxofone aqui não está legal aqui hoje. O meu naipe! O meu naipe! O Anderson Poxa vida. tem vários saxofonistas aí na classe. Vamos lá. Muita pergunta. Sobre o início da carreira musical, quais as principais etapas na formação de um bom maestro? É isso, tocar um instrumento bem, conhecer bastante teoria musical, ter a vivência em vários instrumentos, estudar a composição e arranjo. Hoje em dia é fundamental essa questão da composição e arranjo. Como engajar uma orquestra de igreja? Então, isso eu sempre vejo os meus alunos trazendo essa pergunta. Você tem que ser um encantador. Não tem jeito, você tem que ser um encantador. Se você não for uma pessoa realmente que encanta, que engaja, sabe? Isso parte de você, é um desafio, sabe? Monte a sua orquestra. Não espere que a orquestra caia do céu, né? Dentro da igreja, não, você tem que ser um fazedor, vai lá, cola cartaz no poste, tudo isso que eu estou falando eu fiz, tá? Eu colei cartaz em poste, a primeira orquestra que eu regi eram os meus alunos da escolinha que eu montei, sabe? Não é que eu fiquei esperando, o maestro com certeza caiu uma orquestra nas mãos dele, não, nunca foi assim, né? Nunca foi assim, para mim nunca foi assim, ou eu corri atrás, fazia o meu cartazinho, colocava no poste, ia atrás, dava aula, formava, eu não teria engajado ninguém. O que o senhor acha da execução de músicas clássicas nas igrejas evangélicas? Isso eu acho que é um conceito que cada um realmente precisa pensar se aquela música clássica ela atende às necessidades da sua igreja. Verdade? Algumas músicas clássicas não. Eu acho que, por exemplo, você vai levar área de ópera trágica que fala de morte, traição, eu não levaria para dentro da igreja, né? Mas existe a música clássica que faz bem até para samambaia, bananal, entendeu? As músicas de Mozart, por exemplo, entende? Não todas, todo Mozart é bom. Não, tem Mozart trágico pra caramba. Tá? Então, você fazer uma pesquisa daquela música, qual é a mensagem que aquela música clássica vai passar? Entende? Você não pode botar lá uma música clássica porque, de repente está falando de traição. Você vai botar isso na sua igreja? Tá louco. Não, bota não, tá? Pesquisa primeiro. E costumam tocar, você sabe que com os Carmina Burana tem igrejas aí, eu já fui igrejas que tocaram o tema do Carmina Burana. Nada a ver, né? Nada a ver. Aquele bacanal, todo mundo pelado, aquela coisa toda. Não dá tocar isso na igreja. Ô, louco. Verdade. Sua opinião sobre a execução de músicas clássicas em igrejas evangélicas é a mesma coisa. Foram duas perguntas, do João Miguel e do João Vicente. João Vicente, de São Bernardo, sua opinião... exatamente. Jussara, de São Paulo, quando percebeu que queria ser maestro? Quando eu vi o maestro Isaac Karabchevsky regendo. Desde ali eu falei, nossa, um dia eu quero ficar com aquela batutinha ali, ó. E foi exatamente o que aconteceu. Me apaixonei pela arte da regência. Por isso que é muito importante você ter na sociedade ícones, pessoas como o maestro Isaac Karabchevsky, que dão um norte positivo para pessoas que são crianças ou jovens perseguirem, né? A mídia não fala quase nada justamente desses bons exemplos, desses bons ícones, na verdade, tá? E o que toda criança, todo jovem precisa ter é aonde se espelhar, tá bom? Dinâmica na regência, Luiz Gustavo, de Imperatriz, dinâmica na regência. Dinâmica, será que é dinâmica musical? Bom, eu vou considerar que seja. Então, na dinâmica musical, você tem, basicamente, uma sonoridade mais potente, de maior volume, ou menos potente, né? Menos volume. E é muito simples. Você já viu na maternidade ou nas enfermarias, aquela enfermeira que faz assim, ó, ela está pedindo para você gritar? Não, ela está pedindo o quê?
para você fazer silêncio. Ou seja, pequenos gestos é menos volume. Maiores gestos, a dinâmica de volume é maior. Tá bom? Márcia, Janine, São Paulo. Como traduzir a importância da música erudita para os jovens estudantes tão desabituados à audição da música orquestral? Como traduzir a importância da música erudita? Então, o que é música erudita e o que é música clássica, o que é música popular, o que é música folclórica? Entenda bem. Se eu vou num workshop internacional de ortopedistas, eles são eruditos em ortopedia, tá? Eu vou sair, voando, porque eu não vou entender nada, não sou ortopedista e muito menos erudito em ortopedia, certo? Tá? O que vocês precisam passar é a importância da música clássica. Porque, só um minutinho, tá um ruído, bem. Obrigado. A música clássica, o que é música clássica? Clássico é aquilo que perdura na história da humanidade e só perdura porque é bom. E eu digo para vocês o seguinte, o que é bom não precisa ser explicado, simplesmente bote para tocar, que as pessoas vão assim, que bonito, eu acho que eu já ouvi, entende? Né? Agora, se você botar Ligeti, entende? Que é para eruditos, são para aqueles 6 que vão na Sala São Paulo assistir, certo? A rapaziada vai falar, que música chata, não estou entendendo nada. Ah, tá, isso que é música erudita, né? Realmente, é igual aquele congresso de ortopedia, que eu fui embora, entendeu? Certo, tá? Então, a música clássica, ela é linda, maravilhosa. As pessoas se encantam naturalmente. Se vocês pegarem uma Kombi e colocar 2 alto-falantes nela, irem tocando, dirigindo pelo bairro, é uma música clássica linda, rapaz, se você quiser vender laranja, você vai vender todo. Entendeu? Porque o que é bom, as pessoas sabem o que é bom. As pessoas querem o que é bom. A questão é dar acesso ao que é bom. Então, não duvide. Coloque música clássica e os jovens vão se apaixonar. Indo para a parte final das perguntas, nós temos agora 7 perguntas aqui. Matheus, de Ibirubá, Rio Grande do Sul, né? Como aplicar de forma adequada a música sacra na formação do caráter de adolescentes e jovens? A questão toda é essa, né? Para que serve a música? A música tem várias serventias, né? A música serve para dançar, a música serve para lutar, a música serve para um monte de coisa. E a música serve para louvar, né? Então, se você... e o interessante é que o caminho do convencimento da música é o caminho emocional. Não adianta você querer pegar uma música e querer ficar explicando ela, ninguém vai achar chato. Mas bote uma música bela para tocar, bote uma música que você sabe que ela tem uma contribuição na questão da formação, né, como música sacra. Entende? Uma música que se conecte à música sacra, à sua missão. Natanael de Lima, Contagem, Minas Gerais. Qual a importância da música na nossa vida? Aquilo que a gente está falando até agora, né? Música para a humanidade é a linguagem que nos conecta da cidade mais longe na Austrália até a cidade mais longínqua do Amazonas. O nosso planeta, ele é musical, então a sua importância é tremenda. Neise Teixeira, Campo Grande, como foi a sua iniciação musical? Quantos anos? Nós já contamos, né? O Toniel, como mudar a concepção musical evangélica? Sabendo que na pós-modernidade, o worship domina e a valorização das orquestras vem em declínio. Os músicos estão optando pelo mais fácil ao invés do mais belo. Eu entendo que o famoso Chakuntum, né? Chakuntum é importante? Claro que é. Claro que é. Se você não fizer realmente uma música
que seja uma música de acesso, que as pessoas passando por fora da sua igreja, elas tenham vontade de entrar, fecha a igreja, tá? Tá? Você tem que ter... A questão é que existe chá com tum, e existe boa música com ritmo. Essa que é a questão, entende? Quer dizer, porque esse é o desafio, quer dizer, eu não acredito que tenha que se mudar a concepção da música evangélica. O que eu acredito é que cada vez mais a igreja evangélica tem que investir, sim, na capacitação dos seus maestros músicos, dos seus pastores maestros, entende? Porque isso que vai fazer a música ficar bela, desde a música mais popular, né, de apelo popular, a uma música talvez um pouco mais clássica, dentro do caráter da evangelização. Indicações de instituições e cursos para estudar regência. São vários. A minha aprendizagem de regência começou nas oficinas de verão em Curitiba. Depois de Curitiba, eu fiz na minha cidade de Petrópolis, sempre oficinas, né? Eu já era violinista nessa época, eu já tinha uma carreira e não tinha muito tempo nessa época da minha vida de me dedicar especificamente. Mas o que foi de muita valia foram cursos compactos de uma semana, de 18 dias. Aqui na Ucrânia, eu fui até a Ucrânia estudar regência. Ucrânia, só depois é que eu realmente fiz a minha pós-graduação na Suíça, onde eu só realmente coloquei a cabeça na regência. E aí, aliás, a minha cabeça ficou totalmente voltada para a regência, tá? Então, a minha dica são esses workshops de verão de Curitiba, de Minas Gerais, das universidades, entende? E promovam isso dentro da igreja, cada vez mais. Como regeria uma música do Ligeti que não tem fórmula de compasso? Então, na verdade, é um tipo de escrita que se livra de uma ideia formal de compassos, e o que você rege são as frases e as pulsações. Então, por exemplo, você tem uma linha de 13 tempos, entende? Então, desses 13 tempos, você faz um padrão de regência para que você coloque eles. Mas, por mais que o compositor queira fazer algo diferente, tudo tem começo, meio e fim. Não adianta fugir disso, tá bom? Isso pode ser começo, meio e fim, uma frase desse tamanho, começo, meio e fim de uma obra de 3 horas. Existe algum tipo especial de ritmo que agrade mais a Deus? Tem um ritmo que Deus ama. Sabe qual é? Aqui, ó, que bate no meu peito. Deus me botou no mundo porque Ele queria, o seu coração vai bater o ritmo que eu mais adoro, porque eu te dei o dom da vida. Ok? Eu dizer obrigado por esse dia, Senhor. Sempre. Quanto ingressou seus estudos na música, o que levou a escolher a regência? Foi isso. Eu realmente sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu nunca, na verdade, eu era um violinista, mas que ficava olhando por cima da janela com vontade de trabalhar com pessoas. Tá? Existem violinistas que são violinistas, né? Ele é feliz tocando violino. Mas no dia que eu peguei o violino e botei de lado e pisei no pódio e olhei, uau, que legal, eu estou me sentindo aqui diante de vocês. Eu falei, agora eu botei meu pezinho na felicidade. Violino, desculpa, muito obrigado, mas eu adorei a regência. Tá? Vocês podem ouvir. Nos diga, Carlos, o seu Instagram, onde é que eles podem ouvir você tocando violino? Que eu fiquei encantado ouvindo você tocar rock. Então, para vocês verem, eu quis, no ano passado, quando começou o negócio da pandemia, e foi o ano Beethoven, né?
Eu sou um apaixonado por Beethoven, sou realmente assim, eu já regi todas as sinfonias de Beethoven, os concertos, várias vezes e tudo mais. Devo muito a minha música a Beethoven. Eu fiquei pensando, mas até onde a importância do Beethoven foi? Aí eu comecei a pesquisar, falei, uau, Beethoven, inclusive, ele é um material, como é que eu posso dizer, de amálgama para muitas das maiores bandas de rock. Comecei a ouvir, eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e uma homenagem diferenciada. Eu vou compor um rock em homenagem a Beethoven. E aí eu compus um rock, tipo heavy metal, comprei um violino elétrico e toquei. Passa o link para o Anderson, tá. Para que as pessoas vejam isso. Vou passar. E fui muito feliz, sabe? Eu fui muito feliz porque é uma música inspirada em toda uma compreensão que eu tenho sobre a força de Beethoven, só que traduzido numa linguagem que eu falei, não vou fazer uma sonata, um negócio, não, quero fazer algo que me distraia bem a mente. Aí eu compus esse rock. Quantos anos ao Sueldo, meu querido Sueldo Francisco, quantos anos o senhor foi para a República Tcheca? Então, a primeira vez que eu fui estudar regência fora do Brasil foi para a Áustria e Alemanha. Fiquei 3 meses. Aí voltei para o Brasil, eu tinha 21, 22 anos. E aí, muito empolgado com a coisa da regência, a regência já tinha me cutucado, eu comecei a pesquisar caminhos. E me chegou na época às mãos os cursos de regência na República Tcheca, que existem até hoje. É um festival maravilhoso de regência. E lá eu encontrei um professor daqueles que a gente se identifica, que é o Kirk Trevor, e com ele eu fiz pelo menos 6 anos de curso lá na República Tcheca. E foi bem legal, porque depois ele me convidou por 2 anos para ser professor convidado, né? Foi o primeiro professor brasileiro convidado. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, essa coisa do nosso investimento em conhecimento próprio é muito importante. E você sabe que os médicos fazem isso, né? Os médicos estão o tempo todo fazendo workshop para entender como é que vai passar o bisturi ali, costurar o negócio das tecnologias. O nosso cunhado, ele é médico, ele é ortopedista, por isso a piada com a ortopedia. Mas o que acontece? Essa necessidade que os médicos têm, alguns professores também têm, de estar sempre se atualizando, nós precisamos cuidar, viu? A gente tende isso eu já sei. Aí fica chato, e quando a gente vê, tá chato para a gente, tá chato para o nosso aluno, tá chato para a nossa orquestra, tá? Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás. A última pergunta do Wilson Gonzaga Júnior, de Bebedouro. Como fazer a música ser mais respeitada no nosso país? Nossa, né? Terminar com essa pergunta, né? A música ser mais respeitada no nosso país. Quer dizer, na verdade, tudo o que acontece no nosso país, fora a música, que a gente se sente desrespeitado, nós é que autorizamos, viu? Esse é um problema, sabe? A nossa sociedade é um pouco assim. Quem que tem que cuidar da calçada da minha igreja é a prefeitura. Não sou eu não quero nem saber se minha calçada está quebrada. É assim que é. Está errado. Quem tem que manter varrido a sua calçada, quem tem que estar cuidando da sua calçada é você, somos nós, entende? A questão toda é essa, quer dizer, de certa forma, é para dar uma desculpinha para a gente não fazer o que a gente tem que fazer como sociedade, né? E a música, para ela se dar importância, a gente tem que fazer dela realmente alguma coisa importante. Eu acho que a gente está esperando muito que a orquestra caia lá de cima no nosso colo, não vai cair, entende? Só para vocês terem ideia, né? Eu estou sempre inventando uma orquestra, então eu comecei a fazer a prática desse esporte fantástico,
que para mim era sempre dito, golfe é para poucos, isso aí não é para você não. Sabe aqueles papos que a gente ouviu quando foi estudar música? Você vai fazer música? Bebê! Aliás, é só falar para mim assim, não é para você não, que é aí que eu fico mais querendo fazer mesmo. Então, eu comecei a jogar golfe, vi que nos campos de golfe, pessoas muito interessadas em autoaperfeiçoamento, eu acho que vocês vão gostar de ouvir música clássica. E aí nós criamos a Golf Chamber Orchestra, fizemos 3 apresentações, né, por causa da pandemia. E esses dias eu criei uma coisa, Massambanha, que se chama Uma Serenata na Sua Casa. Uma colega da minha esposa, que também é violinista, o marido fazia aniversário e ela quis dar uma serenata. Eu falei, claro, por que não? Por que não? Sabe? E para mim foi uma coisa tão fantástica ir na casa de uma pessoa, só um casal. Nós tocamos para 2 pessoas assistirem. Eu regi para 2 pessoas assistirem, sabe? Mas foi tão lindo e tão especial. Por isso que eu falo, sabe? A gente vive um tempo de realmente se preparar para um momento muito bom. Um momento muito bom, mas é importante que a gente não se desconecte. Vamos acreditar sim, sabe? A música é muito importante na sociedade brasileira. O movimento que as igrejas fazem há anos produziu praticamente todos os músicos da OSESP, os músicos do Municipal, os músicos de tantas orquestras maravilhosas. Então, a coisa está acontecendo. O problema é que a mídia descobriu há muitos anos o poder do sugestionamento. Então, eles fazem uma sugestão massiva, diária, em nós vibramos de acordo com esse sugestionamento e começamos a quase nos esquecer daquilo que realmente nos importa, daquilo que realmente nos é vital, sabe? E a música, com certeza, e as pessoas a amam. É muito lindo quando a gente encontra os colegas e faz música, seja lá essa pequena banda de rock que eu inventei, seja essa serenata em casa que a gente inventou, sabe? Mas vamos seguir adiante. E eu tenho certeza que a igreja, na verdade, eu acho que, na verdade, o movimento de resistência da boa música muito está nas igrejas. Tenho certeza absoluta disso. Estão não só, Carlos, como a igreja tem produzido, tem levado músicos aos nossos palcos, né, às nossas orquestras. Sim. Hoje, a quantidade de músicos que vieram de uma igreja é muito grande. A importância da música, né? E músicos excelentes, músicos maravilhosos, entende? Na verdade, assim, essa geração atual nas orquestras, a grande maioria vem das igrejas, entende? E o que a gente quer é que realmente isso continue, na verdade. A gente precisa fazer com que a juventude, que está sofrendo muito sobre esse sugestionamento tão danoso, né? A questão eu acho que é assim, nós como líderes, né, vocês como líderes, entende? Vocês têm que fazer um contra-sugestionamento. Isso é para vocês, o que eu estou falando é para vocês pensarem, refletirem e se concordarem, né, logicamente, isso é uma reflexão minha, tá? As pessoas, nós todos, acho que todos aqui, infelizmente, já perdemos algumas pessoas queridas, pessoas próximas também, né? Mas eu digo o seguinte, eu sou o dono do meu vírus. Não é nenhuma televisão que vai me botar um vírus na cabeça. Não é, mas não é mesmo. Entende? E eu digo uma coisa para vocês ainda. Quem está no comando não é a mídia, é o cara lá em cima. Tem uma razão. Se a Kombi passar e levar, tem uma razão. Teu tempo acabou. Você, tchau.
Entende? Não é a mídia, não é o cara da política que está querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Uma vez conversando isso, um colega falou, então, mas então se é assim, então eu vou me descuidar. Não, não é isso. A grande prova que nós estamos passando hoje, para mim, é o seguinte, Deus coloca assim, o quanto vocês amam de verdade o dom da vida que eu dei a vocês. Verdade, maravilha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é para desistir. Então vou chutar o balde. Não, é muito pelo contrário. Tá? Todos nós estamos sendo questionados sobre qual a importância realmente do dom da vida. O que você faz, o que você é capaz de fazer realmente para me provar, né? Para provar a Deus que você é merecedor do dom que eu te dei. E eu te dei por amor. Entende? Então não é uma televisão que fica sugestionando 24 horas. Hoje morreram 347 mil pessoas, amanhã será você. Uma ova. Carlos. Uma ova. Olha, não sou candidato à política, quero deixar isso bem claro, tá? Mas o que eu acho que é muito importante é toda pessoa que se propõe a ser líder tem que estar atento ao seu redor e não ser manobra, gado de manobra, tá? Essa que é a questão. Eu acho que a gente tem que analisar a importância do ouvir. O que ouvir? Exatamente. Exatamente. Em relação à música, em relação à vida aqui e à vida espiritual. O que ouvir? Exatamente. Porque se a gente fica aqui ouvindo essas notícias, ligando nesses canais que estão aí propagando o pior, é como não ouvir a voz de Deus, é como não ouvir uma boa música, é como não ouvir um bom conselho, e o que o Espírito Santo de Deus nos diz. Exatamente. Ouvir tudo. Isso que você está colocando é muito importante. O rádio tem, quer dizer, antigamente, né? Não, rádio de carro às vezes ainda tem o botão da sintonia, né? Eu digo para vocês, eu caio na armadilha do sugestionamento. Todo dia eu caio. Eu ligo a televisão, quando eu vejo, eu estou ouvindo notícia ruim. Aí eu lembro, opa, quem tem o controle sou eu. Então eu pulo, vou para outra coisa. Eu gosto de ver muita coisa do History Channel, então vou ao History Channel, ou vou ouvir palestra, sabe? É isso, né? Mas a gente, quem lidera, tem que ter essa compreensão, sabe? É muito legal liderar, mas é uma responsabilidade muito grande, e precisa ficar atento. Existe uma palavra para isso que se chama mente alerta, né? Então é isso, precisamos ter a nossa mente alerta e não nos deixarmos ser levados aí por essa movimentação toda, que é tudo tão estranho, não é verdade? Eu acho que a gente vai passar muito bem por isso tudo. Que momento precioso, parabéns pela sua concepção, pela sua análise, pelo seu fundamento em tudo isso que você nos demonstrou. Eu gostaria que o Anderson... alguém tem alguma pergunta, Anderson? Sim. Tem sim, Giba. Diga, por favor. Opa, vai lá. Eu queria falar com o maestro. Tudo bom, maestro? Olá! Como é que está? Tudo bem? Saudade, deixa eu te dar um abraço. Pois é, um abraço aqui. Querido, eu queria só que o senhor dividisse com o grupo uma frase que você me falava sempre quando subir no pódio, que tenha tudo a ver, o gesto da regência tem tudo a ver com o arco do violoncelo. Né? Sim. O gesto na mão direita ali, e até as frases. Conta um pouquinho disso para a gente, que tem maestros aqui que tenho certeza que estão bem sedentos da técnica, bem sedentos realmente dos gestos, né? De como subir lá, como fazer bonito, porque eu vejo muita gente por aí que rege a bateria,
Então a frase está acontecendo lá e o cara está dividindo a cocheia assim porque a bateria está tocando ali, entendeu? Então a gente tem que tirar um pouco isso de lado, começar a pensar mais na frase. Sim. E você me falou sobre o arco. Conta um pouquinho para a gente disso aí, que vai ser um alimento bom para todo mundo, eu acho. Então, quando eu descobri que o que você movimenta ali tem massa, falando em termos físicos, tá? Vibração tem massa. A vibração, ela é capaz até... Aliás, ontem me passaram um experimento muito legal, que você coloca uma caixa de som, você coloca gotículas, e as gotículas não caem. Ou seja, a força vibracional que sai do som mantém essas gotículas levitando. Então, o que acontece, né? O maestro Soedo colocou isso que é muito importante, porque quando você rege, existe fricção, como se fosse um arco, sabe? E essa fricção tira um som diferente, ou seja, não é simplesmente passar a mão na frente, né? Entende? Mas aí volta aquela questão que eu falei para vocês. Se você cantar, se vocês cantarem uma música, e se vocês regerem ao mesmo tempo, você vai ver que o teu gesto está preenchido de som. Ele não é um gesto vazio, não é verdade? E da mesma forma é como se você assoprasse um instrumento, quer dizer, um trompete, ou seja, a mão ela conduz justamente isso aqui, ela corresponde. E sobre a bateria, a última coisa que você tem que reger na sua vida é a bateria. Porque o baterista, olha, queridos maestros, quando tiver baterista, é o seguinte, você toma um café com o baterista, tá? Leva ele para comer um pedaço de bolo, porque quem vai mandar no espetáculo é o baterista, tá? E aí você pensa, caramba, se o baterista que vai mandar na parte das frases e do ritmo, eu posso reger outras coisas. Aí que tá? Perfeito, perfeito, muito bom. Maravilha. Aproveitando a sequência aqui bem rapidamente, né? Alguns participantes do YouTube também. A Márcia, deixa eu só voltar aqui para ver o nome dela. Márcia Celari, o maestro já respondeu, né? Mas ela comentou aqui sobre música e golfe. Conversam bem seu coração? Olha, absolutamente o golfe tem tudo a ver com a questão da respiração, porque é um gesto. Vocês procurem ver no YouTube, por exemplo, o gesto de um golfista. O gesto do golfista, e saibam vocês o seguinte, que os golfistas usam metrônomo para justamente subdividir a perfeição do gesto deles. Quando eu fui descobrindo essas coisas todas, que o gesto é como na música, que você usa a respiração, e que campo de golfe é sempre um lugar muito sublime, que eleva a alma, só que quem está jogando golfe não está de alma elevada, está estressado, está xingando o campo, xingando a bola, aí você fala, opa, é como na música. Às vezes você está na música xingando o arco, xingando a nota desafinada, se xingando, entendeu? É aquela hora que você para e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? No golfe é o seguinte, a bolinha está parada, tá? Ela está parada ali olhando para você, e aí, tudo bem com você? Ela está parada. Quem faz a bola se movimentar é o seu gesto, ou seja, é idêntico à regência. Você está parado ali, ó. Pá, pronto, começou a música. Soeudo, vamos jogar golfe, hein? E tem muito a ver com a dinâmica, né? Piano ao forte, né? Ah, já vi que Massambani saca de golfe. Exatamente, porque sabe aquela tacada que ele dá curtinha assim, né? É a tacada que ele ganha a Ferrari, né? Na verdade, né? É o putting, né? Essa tacada é o pianíssimo, é o controle sobre a resultante do gesto. Ah, meu Deus, vou levar vocês todos num campo de golfe para conversar. A possibilidade de terminar uma frase é tanto quanto ele dá aquela última batidinha para a bolinha. Exatamente, é idêntico. Então, música e golfe, assim, por isso que o golfe para mim foi um esporte que realmente me encantou. Eu já tinha tentado outras coisas, mas assim, de esporte. Agora o golfe só para andar no carrinho.
Ah, não, tem que jogar a pé, tem que jogar a pé. Maestro, outra coisa, outra relação legal, interessante para falar aqui, é a relação dos ataques no tímpano, lembra? Ah, O forte do rebote, sem é, rebote, piano, esses dias, o Mozarteum brasileiro reapresentou o concerto da Orquestra Filarmônica de Moscou. Eu estudei tímpano, né? Eu estudei tímpano porque eu percebi que o tímpano justamente me daria uma mobilidade, um controle gestual muito grande, isso que o maestro Soedo colocou. E, na verdade, é o seguinte, a maneira que eu faço levar e que eu entro na pele tem 1 milhão de formas diferentes. É exatamente igual a resultante na hora que você tira um som da orquestra. Tá? Então, fica esse lembrete. Se vocês puderem, façam um workshop de tímpano. Vocês vão se apaixonar. Nesse concerto da Filarmônica de Moscou, eu vi o timpanista que eu gostaria de ter na minha orquestra. Normalmente, o timpanista é aquele cara que fica sentado lá, né, com uma cara como se fosse o rei ou a rainha, né, tocando, assim, não é comigo. Estou aqui para preencher. Para preencher, ok. Esquece, tá? O tímpano é o coração da orquestra. Um bom timpanista, ele faz a sua orquestra soar de uma forma que você nunca imaginou. Esse timpanista da Filarmônica de Moscou, ele provou a minha tese, ele toca de pé. Ah, mas não dá para tocar de pé porque tem a toca de pedal. Ele tem um banquinho de assistência. Na hora que ele precisa, ele dá uma encostadinha, muda a pedaleira e fica de pé. É outro mundo. E o cara tirava sons assim incríveis e regendo a Romeu e Julieta de Tchaikovsky, que o tímpano faz a pulsação do coração batendo. Eu falei, yes, é isso. Entende? Quer dizer, estudo em tímpano. Williams, você está? Sim, maestro, estou aqui. Diga, qual é a sua pergunta? Em 2017, o maestro Carlos Moreno esteve aqui em Natal, regendo a Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, no programa, teve uma obra maravilhosa do compositor Heitor Villa-Lobos, chamada Sinfonieta número 1. Para quem não conhece, por favor, ouçam essa obra, que é um espetáculo. Maravilhosa, verdade. E nos ensaios, o maestro trouxe uma dinâmica de ensaio para a gente, que foi inusitado, né? Eu não tinha vivenciado isso. Ele justificou essa sua didática do ensaio e, num futuro próximo, logo depois, eu tive a oportunidade de experimentar a mesma coisa numa orquestra de igreja. Eu vi o resultado, né? Vamos dizer, em loco, né? Eu vivenciei esse resultado na orquestra como músico e também vivenciei regendo a orquestra fazendo essa didática. E, se possível, se o maestro pudesse comentar sobre isso, que eu achei fantástico. Assim. Fico feliz. Então, dinâmica de ensaio, um professor meu me alertou sobre isso, né? Um professor suíço. O suíço é aquele cara que vive de acordo com o relógio, né? Relógio e agenda. O suíço é organizadinho mesmo. Ele falou o seguinte para mim, uma coisa, olha, você tem que ser dono do tempo. Então, quando você chega no ensaio, você precisa realmente criar, no tempo que você tem à sua disposição, uma dinâmica de resultado. Aí eu vou contar outro segredo. Para você fazer isso, sabe aquele relógio de padaria? Tá? Hoje custa R$35. Compra um com seu próprio dinheiro, porque às vezes a igreja não vai te dar, e você bota na sua frente o relógio de padaria. Pá! Entendeu? E você vai ser dono do seu tempo, tá? Isso é a maior dica que eu posso dar para vocês. Se vocês forem donos do tempo do ensaio, e logicamente que se você tem a noção do tempo, você sabe o que você pode ensaiar, o que você não vai dar tempo de ensaiar, que vai automaticamente se resolver sozinho, entende? Mas a grande dica é essa, tá? É simples, compre um relógio de padaria, coloque na sua frente
e divida o tempo do seu ensaio. Na verdade, eu gosto de ser dono não do tempo, mas do segundo, sabe? Eu vou levar ali até aquele segundo, mas sabendo o que eu estou fazendo. E sobre aquelas caixas de som que o senhor executou a obra antes da orquestra tocar? Deixa eu lembrar. Para ouvir? Como é que Isso. foi? Ah, Lembra? Aquilo ali, para mim, surtiu um resultado maravilhoso. então, isso aí, pô, mas isso era um segredo. Isso aqui era para ficar entre nós. Pô. Deixa no segredo. Não, eu vou contar porque isso é muito curioso. Então, eu fiz isso em alguns lugares, também na Experimental de Repertório. É o seguinte: você quer otimizar o tempo da sua orquestra, você, viu, Sueldo? Presta atenção, hein? Tá? Viu, Massambani? Bota aí, ó. Seguinte. Pergunta se eles estão com isso. Tá bom, tá bom. Coloca a sua orquestra para fazer a escuta coletiva, todo mundo sentado na estante ouvindo a obra. Ah, mas isso eles fazem em casa, só que eles não pensam como orquestra. É totalmente diferente. Sabe quantos ensaios você ganha com isso? 3. Você ganha 3 ensaios. Porque assim, e hoje em dia, gente, essa garotada, o chip é outro, né? O chip é outro, o pessoal é terabyte, né? A gente é da época de discar sim, entendeu? Eles não, é terabyte. Se você coloca todos para fazer escuta coletiva, perceba, escuta coletiva, o resultado é diferente de escuta individual. Não basta você falar, você tem que ouvir a música em casa. Não, ele vai ouvir na estante dele, com um colega do lado, e mentalmente o cérebro dele já vai estar trabalhando como orquestra. Na hora que ele pegar para tocar, você vai falar, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tá quase pronto. Entende? Você vai ganhar 3 ensaios. Poxa, William, não era para ter contado, né? Poxa, William. Era para deixar os caras ralando do zero, aquela coisa. Porque o músico não sabe para onde vai, não sabe nem o que ele está fazendo ali. Quando vocês fizerem isso, vocês depois narrem a experiência, tá? Porque o cérebro do músico cria exatamente a direção para onde vai, tá? Isso aí. Mas, Carlos, nos dê um exemplo de como você provoca que a orquestra faça esse exercício. Como que você induz a que a orquestra faça esse exercício? Então, toda orquestra gosta do inesperado, né? Nenhuma orquestra gosta, puta, lá vem o ensaio de novo, não, entendeu? Não, você chega lá, gente, hoje nós faremos uma atividade diferente, guarda esses instrumentos, pá! Então agora nós vamos ouvir, mas ouvir com a partitura e com atenção, ok? E você regendo? Não, eu não. O referencial para eles? Não, eu fico sentadinho ouvindo também. Entendeu? É um trabalho muito interessante porque eu nem sei de onde que veio isso, tá? Eu acho que foi como é que fala? Foi uma inspiração, sabe? Porque eu nunca vi nenhuma outra orquestra fazer isso. Para mim é novidade. Quando eu fiz isso, eu despertei para o seguinte: existe realmente... É porque, gente, o ser humano, ele é incrível. O ser humano é incrível. O poder... Por exemplo, vocês sabem disso, todo mundo congregando numa igreja, onde todas as mentes estão sintonizadas, a gente sabe o que acontece, né? Entendeu? A gente sabe. Então, agora vocês imaginem também uma orquestra, todos sentados com as mentes conectadas, o poder de aprendizagem que isso provoca é enorme, tá? Mas tem gente que gosta de sofrer. Vamos lá, primeiro ensaio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde veio. Isso! Mais o segundo ensaio. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Entendeu? Se vocês fizerem isso, no terceiro, o resultado é de, no mínimo, o terceiro ensaio, se é que a obra já não vai ficar pronta. Vocês estão devendo essa para o William, tá?
Combinado, William. Eu tive o privilégio de ver esse experimento ao vivo e achei fantástico e realmente deu para sentir o resultado da orquestra. E a orquestra ela respondeu de uma forma diferente à condução do maestro Carlos, né? O concerto, inclusive, está gravado no YouTube, no canal da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Se quiser ir lá procurar, certo? E está gravado a Sinfonieta, justamente foi quando ele começou a fazer esse trabalho. Sinfonieta. Eu achei fantástico isso aí. Mas eu tenho só mais uma pergunta, eu posso? Pode, claro. Pode. É saudável os músicos acompanharem a respiração do maestro no ato da regência? Respirarem junto? Então, é uma coisa um pouco assim. Normalmente, os músicos que tocam instrumento de corda se esquecem que respira. Tá? Isso é uma coisa muito curiosa. Os músicos de corda, como para eles não é fundamental, eles só dão aquela respiradinha. E continuam tocando, né? Tá? O músico de sopro é o tempo todo. Primeira vez que eu regi uma banda, que foi a convite do maestro Sadal, a banda do estado de São Paulo, eu, como violinista, na hora que eu cheguei ali, eu falei, uau, o povo aqui respira, gente. Foi o maior aprendizado para mim, como músico de cordas, foi reger banda. E aí, eu realmente trabalhou na minha cabeça, por isso que eu fui estudar sax. Viu, Anderson? Okay? Eu estudei trombone. Então, muito bem, muito bem. Porque quando eu vi que a importância de respiração é tão grande, sabe? O problema, William, é o seguinte, a questão é, os maestros respiram? Vocês respiram quando vocês regem? Fiquem atentos o quanto vocês são orgânicos, o quanto vocês, o corpo de vocês age e reage como um instrumento que vibra, tá? Normalmente os maestros não regem, não passam isso, porque também, eu estou aqui mexendo o braço, eu fico até roxo de não respirar, mas estou lá mexendo o braço, entendeu? Não, tá? Então, é assim, você consegue, na regência, provocar a respiração no músico, sabia? Desde que o maestro respire. Carlos, e a importância do apoio do diafragma, mesmo para cordas. Eu respiro e apoio o diafragma para que o arco possa ter essa mesma sensação. É importante, é canto. É canto, exatamente, é a mesma coisa, né? Algumas pessoas falam muito sobre a questão da sonoridade, mas a primeira sonoridade, ela mora dentro de você. A segunda sonoridade é a que vai se refletir no teu instrumento, tá? E a regência, sim, é uma coisa muito legal os workshops, porque cada maestro tira um som diferente de uma mesma orquestra, se você prestar atenção, tá? Então, cada um de nós tem um som, produz um som. É o som das orquestras que nós ouvimos, né? Cada orquestra tem a sua característica do próprio maestro. Eu me lembro bem do Eleazar de Carvalho, como que a orquestra soava nas mãos do Eleazar. Sim. Todo mundo comenta, exatamente. Anderson. Muito bem, chegamos naquele momento que ninguém queria, né? A reta final. Vamos marcar a segunda. Acho que precisa, tem pelo menos mais 5 perguntas aqui já pendentes para a segunda edição. Maravilha. Uma benção. Bom, Giba, acho que agradecer, né, ao maestro Carlos, né, por esse momento de aprendizado. Acho que poderíamos ficar aqui horas e horas, né? Muito bom, realmente. Eu estou mais fã do que nunca, né? Sabendo que além de tudo, é saxofonista, né? Cuidado. O Divino também está aí pensando e refletindo, olha lá. Maravilha. Mas, Carlos, de coração, queremos agradecer esse momento precioso que passamos com você, com todo esse fundamento, rico fundamento que você nos passou, que é tão importante para as nossas atividades na igreja, diante de uma orquestra, diante de um coral, e que nós possamos estar passando isso para os nossos companheiros, os alunos, os músicos,
as crianças, Sim. as nossas crianças terem essas informações tão ricas. Muito obrigado. Foi precioso, cara. Não sabemos como agradecer. Sabemos, porque Deus nos proporcionou esse momento precioso de estar com você. E a nossa oração é que Deus lhe proteja, lhe dê saúde a você, a sua família, a sua carreira, que tão brilhante que foi até hoje e será maravilhosa ainda no que teremos pela frente. Deus te abençoe muito. Muito obrigado por esse carinho. Obrigado, muito obrigado. Fico contente. Acho que a oportunidade, vocês não sabem como me deixou feliz, tá? Aliás, eu já estava desde as 7h30 já. Massambani, já estou pronto. Vamos. Ele continua dizendo a verdade. Mas eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Contem sempre com a gente, porque fazer a diferença, eu acho que nos alegra, né? Então, um pouquinho que a gente pode compartilhar e contar das experiências é sempre muito gratificante. Eu aprendo sempre. Muito obrigado. Aguarde um festival aí, um seminário lá no Belém. Aguarde. Opa, demorou, vamos. Está começando, vamos pensando. Já é. O convite já está aceito, viu? Maravilha. Eu estou aqui, encontrei o vídeo do Beethoven em rock, então no final a gente faz uma oração e eu coloco ele aqui, vamos ter, né? Já é inusitado. Um momento único de ter, realmente, inclusive, o performista aqui com a gente, né? Massamba, quer indicar alguém para fazer a oração final? Fica à vontade. Não, está aqui o voluntário que senti no coração, ore por nós. É como chamar o pessoal para dar o testemunho. Olha, quem é que vem dar o testemunho? Eu oro, vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite, te agradeço por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, Pai. Estamos aqui com o nosso irmão, o maestro Carlos Moreno, Jesus e tantos outros maestros que trabalham na tua casa, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por essa união, te agradecemos por esse clima gostoso que nós sentimos aqui, pois nós sabemos que tudo isso é para a tua obra, tudo isso é para fazer na tua casa, tudo isso é para fazer na tua igreja, cada vez melhor. Nós somos a tua igreja, Senhor, e unidos temos mais força. Nos ajude, nos abençoe cada dia, direcione os nossos passos, direcione, Senhor, a vida do maestro Carlos com a sua esposa, Pai, a sua vida profissional, os seus projetos, Pai querido, que tudo possa ser de acordo com a tua vontade e tudo possa prosperar. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos no teu santo e eterno nome, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado a cada um dos nossos queridos. Deus abençoe a todos. Obrigado. Quem Grande quiser ficar abraço. mais um pouquinho, então, vamos ouvir o vídeo. Vai lá, vamos ouvir. Assistir, né? Assistir e ouvir. Né? Vamos. Me avisa se estão com áudio aí. Áudio.
Bravo! Legal, obrigado. Brotherhood significa irmandade, no sentido beethoveniano, né? Na Nona Sinfonia, o que Beethoven nos lembrou somos todos irmãos, fazemos parte de uma irmandade. É isso que quer dizer o Brotherhood. O violoncelista é o Fabrício. O Fabrício. É amigo nosso, querido. Parabéns, Carlos Osório. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Ótima noite. Paz. Amém. Deus abençoe a todos.